Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Que momento abençoado nós tivemos agora de louvor. E os irmãos podem se assentar nesse momento. Logo, logo vou pedir para que vocês se coloquem de pé de novo. Então você pode se sentar. Eu estou muito grato de estar com os irmãos, de estar com a família e de estar nessa noite trazendo a mensagem de Deus para os irmãos, através da sua palavra. Eu sou o Armando, caso você não me conheça, e nós estamos em uma série de ministrações, ou melhor dizendo, sobre os encontros com Jesus. E nessa série de ministrações que o Luan propôs para nós, ele pediu para que alguns jovens trouxessem essas ministrações sobre pessoas que se encontraram com Cristo e qual foi essa experiência de encontro com Cristo, né? Então nós iremos olhar para a palavra de Deus e eu espero poder trazer uma mensagem para você nessa noite, ao seu coração, sobre um dos encontros que Jesus teve. A viagem de Anápolis para cá foi tranquila, graças a Deus. Eu agradeço a oração dos irmãos durante esse semestre no seminário. Eu agradeço por cada mensagem de carinho, por cada contribuição e por cada oração, cada joelho dobrado na madrugada, pela minha vida, pela vida do Luan, do Samuel, do João, da Camille. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. E vocês são motivo de alegria para mim. Eu estou um pouco nervoso hoje, mas eu estou muito alegre. Meus irmãos, agora eu peço que você se coloque de pé e abra sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 2. Abra comigo a palavra de Deus. Lucas, capítulo 2. Nós leremos do versículo 25 até o versículo 35. Leremos esses 10 versículos. Lucas, capítulo 2, versículo 25 ao 35. Pessoal da mídia, se conseguir colocar aqui, melhor ainda. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Povo bom de Bíblia. Diz assim, Lucas capítulo 2, o versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado, também pelo Espírito, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino será destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser também um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, agora nós estamos aqui diante da Tua palavra aberta em nossas mãos. E nesse momento nós queremos primeiro agradecer ao Senhor. E em segundo lugar, pedir que assim como Simeão encontrou o seu filho, que nós possamos ao longo dessa ministração encontrar Jesus Cristo em nosso caminho. Que o Teu Espírito venha revelar aquilo que está oculto ao nosso entendimento e nos mostrar a Tua verdadeira paz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, agora sim. Eu tenho, para iniciar essa noite, eu tenho uma pergunta. Você já teve a sua atenção tomada por algo que é comum, algo que é simples? Talvez algo que você já viu ao longo do seu dia, mas por algum motivo sua atenção foi tomada? Eu espero que isso não aconteça com esse sermão, que você tenha sua atenção aqui na palavra de Deus. Mas eu estava
ali na Avenida Visconde, e dentre o trecho entre o Jatobá e o final da avenida, que é entre o cruzamento com a Conceição, eu percebi uma coisa diferente. Eu não sei dizer em que quarteirão foi, mas eu percebi uma coisa muito diferente. Eu estava dirigindo, enquanto eu dirigia, eu percebi que na avenida eu encontrei uma cor que eu não tinha encontrado antes. Eu vi que um trecho da avenida estava colorido de rosa. E estava colorido de rosa porque um ipê tinha florescido bem no meio das árvores, e aí ele floresceu com aquela cor rosa, as pétalas caíram e ficou rosa a avenida. A gente passa por ela, acho que quase todo dia. Você leva seu filho para a escola, você passa para trabalhar na Visconde, provavelmente, né? Se você for para Itaici, você passa por ela também. Mas é interessante como, às vezes, uma coisa tão simples no nosso dia a dia chama a nossa atenção. E eu estava pensando em qualquer outra coisa, menos na avenida. Quer dizer, eu estava prestando atenção na avenida, senão seria um perigo, né? Mas eu estava prestando atenção, eu não estava, ou melhor, com os meus olhos voltados para aquela beleza. E quando eu vi aquela cor tão diferente, a minha atenção se voltou por um momento para aquilo. E ali eu pude perceber o que é algo que chama a nossa atenção, mesmo que seja comum, mesmo que seja ordinário. Para você, talvez, você que tem filhos, você presenciou outra experiência. Você vê o seu filho crescer diariamente? Sim? Sim ou não? Sim, perfeito. Você vê seu filho crescer fisicamente todo dia? Fisicamente. Não? A minha avó falou que não, então eu vou considerar como um não. Nós, às vezes, não reparamos, mas quando a gente percebe aquele miniatura de ser humano correndo, e aí a gente tem aquela marcação na porta da altura dele, e a gente percebe que ele passou 5, 10 centímetros da altura, a gente começa a perguntar, meu Deus, ele cresceu. E você não presta atenção nisso todo dia, mas seu filho está crescendo. E quando você percebe a diferença, talvez até numa foto antiga, você olha e fala, Senhor, ele cresceu. Se você for uma pessoa mais melancólica, você começa a chorar. Meu Deus, ele está ficando velho. Daqui a pouco ele sai de casa. Talvez esse pensamento passe na sua cabeça. Mas é algo que a gente não percebe diariamente e que pode chamar a atenção. Nós também, antes de vir para o culto, a gente penteia o cabelo no espelho, e dependendo do lado que a gente joga o cabelo, nós percebemos um fio de cabelo branco. Talvez, no caso de alguns irmãos, mais de um fio. Mas a gente percebe. E quando você percebe um fio de cabelo branco, né, Rafa? Brincadeira. Quando a gente percebe esse fio de cabelo branco, não chama atenção? Você sempre teve cabelo. Você sempre soube que seu filho cresce. Mas, por algum motivo, isso chama atenção. Por algum motivo, a sua atenção é voltada para aquilo. Sempre existiram várias árvores na avenida, mas quando tem uma árvore de uma cor diferente, você presta atenção. Então, talvez a sua atenção já foi tomada por alguma coisa. E você percebeu que, neste momento, você repara em algo da vida que você não reparava. E o nome disso é contemplação. Repita comigo, contemplação. Agora eu quero usar uma frase de uma grande sabedoria antiga, que é você é o que você come. Talvez você já tenha ouvido essa frase. Mas eu vou adaptá-la um pouquinho para nós hoje. E eu quero falar hoje aqui sobre essa frase. Você é o que você contempla. Você sempre soube que seu filho ia crescer, você sempre soube das belezas da vida, você sabia que você ia ficar com cabelo branco ou sem cabelo. Mas, quando nós paramos para pensar e observar essas coisas, nós entramos em um estado de contemplação. O Leandro Carnal, um filósofo ateu, inclusive falou que para ele a vida era você reparar nos pequenos momentos da vida e conseguir tirar a foto de um ipê amarelo. No meu caso foi um ipê rosa. Mas para ele a vida era isso. Contemplar os pequenos momentos da vida. E eu quero continuar seguindo esse mesmo raciocínio com os irmãos. E eu quero falar para você, usando essa citação da filosofia. Esse filósofo chamado Pótico, ele foi um dos filósofos que seguiu ali Platão. E ele falava o seguinte, quando você para reparar nessas coisas, não é que você esqueceu delas. Não é que você não sabia, ou, perdoa a expressão, não é que você é burro por parar e apreciar uma árvore.
Não é que você esqueceu ou não sabia que seu filho ia crescer, mas na verdade é que essas coisas, elas não são só racionais, elas são além da razão. Contemplar as coisas da vida vai muito além da nossa razão. Vai muito além do que a gente consegue descrever. A gente precisa viver, olhar, contemplar. Então hoje com os irmãos eu quero falar sobre o encontro que Jesus teve com Simeão. Então, continue com a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 2. Jesus ele é apresentado no templo, e é engraçado que a missão de Lucas é justamente essa. É contemplar quem Jesus é e descrever para nós, segundo o auxílio do Espírito Santo, que fica mais fácil, quem Cristo é, quem Cristo foi no passado e quem Cristo será para nós. E é uma coisa da vida que você não pode se esquecer. Contemplar quem Cristo é. Então, a gente chama de proposição. Olha que palavra bonita. O ato de resumir o sermão numa frase só. E eu trouxe uma proposição aqui para os irmãos. Então, a frase mais importante do meu sermão é essa. É isso que você tem que carregar no seu coração. Tudo que nós precisamos é contemplar a Cristo. Repita comigo. Tudo que nós precisamos é contemplar a Cristo. E é isso que eu quero convidar você a fazer nessa noite. Então, com a sua Bíblia aberta lá em Lucas capítulo 2, vamos olhar o que Deus está falando conosco. Lucas ele tem a missão de mostrar quem Cristo é para nós, assim como Marcos e Mateus também. Eles também tiveram essa missão. Mas Lucas faz de uma maneira muito diferente, porque Lucas não nasceu na mesma religião dos judeus. Então, ele não vai explicar para um judeu. Ele explica quem Deus, através de Cristo, é para os gentios. Levanta sua mão. Pode levantar sua mão, por favor? Pronto, nós somos gentios. Olha para o lado, esses são gentios. Então, Lucas explica para nós, gentios, quem Cristo é. E quem Cristo é lá no capítulo 1? Ele começa narrando lá no capítulo 1, se você acompanhar comigo na sua Bíblia, um anúncio de Cristo, primeiro através de João Batista. João Batista era aquele que clamava no deserto e que preparava o caminho para Jesus. Foi um primo de Jesus que veio para a terra com a missão de anunciar o Messias. E aí depois nós vemos esse anúncio, então, para Maria, e no final do capítulo 1, nós temos o cântico do pai de João Batista, onde ele celebra que o Salvador viria. E aí nós temos o capítulo 2. O capítulo 2 está nesse contexto. O capítulo 2, então, inicia falando sobre o nascimento de Cristo, lá do versículo 1 até o versículo 7. E no versículo 8, as primeiras pessoas a receberem Cristo, ou melhor, um anúncio, fora do contexto familiar ali de Zacarias e José e Maria, são os pastores. E o capítulo 2 ele é dedicado de Lucas para nós, para demonstrar quem foram as pessoas que receberam a mensagem de Cristo primeiro. Primeiro, foram os pastores. Segundo, nós temos Simeão. E por último, Ana, também uma idosa que frequentava o templo. Então, a história que nós iremos estudar hoje, essa noite, é sobre o encontro de Jesus com este homem chamado Simeão. E aí nós podemos nos perguntar, bom, quem é Simeão? Acompanhe comigo lá no versículo 25. Diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. O que significa o nome Simeão? Simeão, ele vem da palavra do hebraico Shimon, que significa ele ouviu. E essa expressão, ele ouviu, vem de outra palavra que significa clamor, ou chamar, clamar, pedir, solicitar, que é o shema. Então, o judeu, ele entendia que ele shema ao Senhor, ele pedia ao Senhor, clamava ao Senhor, e quando o Senhor respondia, ele shemon. Ele contemplava com gratidão e dizia, ele me ouviu. E é daí que vem o nome Simeão. Então parece que existia um homem que estava no templo, e esse homem tem 4 características. Eu quero compartilhar com você essas 4 características.
Pessoal da mídia, por favor, me ajuda. Nós temos 4 características aqui de Simeão. Primeiro, o que diz a sua Bíblia? Simeão era um homem justo. Simeão era um homem justo. Ser justo significa ter os caminhos retos, ter os caminhos planos, ter um caminho que agrada ao Senhor. Na Bíblia nós temos 2 tipos de caminhos. E Jesus alerta no Sermão do Monte. Ou o caminho que agrada aos homens, ou o caminho que agrada ao Senhor. E você pode na sua vida seguir um desses 2. Simeão era conhecido como um homem justo, que tinha caminhos agradáveis ao Senhor. A opinião de Deus era mais importante que a opinião de qualquer outro homem para ele. Simeão também ele é chamado de piedoso. Essa palavra é uma palavra bonita, porque foi ensinado no MBD há anos atrás nos jovens. Hoje nós nem sabemos quem surgiu com essa definição, mas é uma definição muito boa que eu levei até para o seminário. Piedade é aquele que ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Se os professores souberem quem foi o autor, né? Mas eu sempre ouvi, e eu fui ensinado nessa igreja, que piedade é amar o que Deus ama e rejeitar o que Deus rejeita. Simeão era um homem que, além de andar nos caminhos de Deus, ele se agradava deles. E isso também combina com muito do que Cristo ensina depois. Você pode vir para a igreja, outra coisa é gostar de vir para a igreja. Você pode louvar o Senhor, outra coisa é ter prazer nisso. E quando o Senhor fala sobre os 2 grandes mandamentos, o que ele fala? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então parece que não basta termos uma vida aparentemente justa, não basta termos uma vida aparentemente reta, não basta termos uma vida coerente, simplesmente. Nós precisamos também carregar em nós a piedade, que é ter um amor ardente por aquilo que Deus ama. E também se afastar daquilo que Deus se afasta. Qual que é a terceira característica de Simeão? Simeão, ele esperava a consolação do Espírito Santo para o seu país. Simeão aguardava a consolação. Essa terceira característica ela é interessante para Simeão, porque mostra que as primeiras 2, elas mostram o relacionamento dele com o próximo e com Deus. Mas essa terceira característica ela vai um pouco além do relacionamento dele com o próximo, porque aguardar a consolação de Israel significava você orar não só para a sua família e para a sua própria santidade ou salvação. Significava ele orar pelo país dele. A gente sabe que os israelitas, eles eram, justamente nesse período, conquistados pelo Império Romano. Então, para Simeão, aguardar a consolação pode significar para nós uma consolação física, pode significar para nós uma restauração política. De repente, se a gente tirar o imperador romano e colocar o imperador de Israel, as coisas serão melhores. Armando, eles poderiam louvar o Senhor com o imperador romano? Poderiam, eles tinham essa liberdade. O problema era que eles sofriam várias influências, porque querendo ou não, a política ela interfere de alguma forma na sua vida. Exemplo, imposto. Interfere, né? Ou não? Então, para Simeão, nós podemos imaginar que a consolação para ele era algo físico. Ora, ele esperava que Deus restaurasse de novo um outro rei de Israel para governar sobre um povo, um rei para todos governar. Mas, na verdade, a palavra consolação vai mais além do que isso. Consolação, ela era para Simeão uma consolação não só física. Não basta trocar alguém do poder se você não tiver uma redenção, uma consolação espiritual primeiro. Simeão aguardava uma consolação espiritual. Isaías, ele descreve para nós em alguns capítulos sobre a consolação. E ele fala que a consolação, a palavra do hebraico, ela remete ao arrependimento. A palavra do hebraico para consolação remete àquilo a qual você faz, aquilo que você faz quando você dá um passo para trás, quando você muda a sua direção. E no grego, a palavra consolação é aquele que está próximo. É aquele que causa esse arrependimento. Consolação é aquele que enxuga as lágrimas.
Paracletos, do grego, é justamente isso. Aquele que está próximo, aquele que está ao lado. Simeão, ele não esperava só um rei humano, um novo presidente, de direita ou de esquerda. Simeão, ele sabia que o país dele precisava de uma consolação espiritual. Precisava de alguém próximo, alguém ao lado. Mas esse alguém precisava trazer uma redenção para o espírito, não só para o físico daquele povo. Simeão era esse homem. E por isso, nós temos a quarta característica. Ele carregava o Espírito Santo. E olha só que interessante. Simeão carregava o Espírito Santo. O que é carregar o Espírito Santo? Porque essa é muito interessante, essa palavra. E é uma expressão muito forte. Ele era justo, piedoso, esperava a consolação, ele orava pelo seu país, ele queria que o seu povo fosse restaurado, mas ele também carregava em si o Espírito Santo. Ele carregava o Espírito Santo porque mais adiante nós vamos ver sobre uma promessa que foi dada para ele. Carregar o Espírito Santo para Simeão era esperar Jesus Cristo. O que é carregar hoje o Espírito Santo de Deus? Carregar hoje o Espírito Santo de Deus é esperar Jesus Cristo. Se você carrega o Espírito Santo de Deus, você espera Jesus Cristo. Se você espera Jesus Cristo, aí que vem o paradoxo. A gente carrega o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele significa carregar em nós a expectativa de que Jesus Cristo virá. Mas dá para a gente deixar isso um pouquinho mais simples. Esposas, quer ver? Eu vou mostrar para você como que a gente pode olhar se a gente tem carregado o Espírito Santo. Esposas, estão aí? Sim? Amém. Olha, elas responderam. Homens, cuidado, tá? Quando você atrasa um pouquinho, meia hora, 1 hora, porque o seu marido ele vai levar você para sair. Mas aí você precisa retocar a maquiagem, porque para ele é mais simples. Ele põe uma camisa, uma calça, ou um shorts, né? Um tênis, pega a chave do carro e desce. E aí você precisa retocar a maquiagem, ver se o vestido tá bom, o brinco tem que combinar com o look, aí tem que ter a cor também dos lábios, porque não pode destoar muito, né? Ficar muito forte ou muito fraco. E aí você fica todo nesse jogo para se preparar para ele. E aí você desce então para encontrar o seu marido, porque vocês vão descer, e por conta de um pouquinho de atraso, ele já está no carro, buzinando para você, ou não. Ou ele está te esperando para abrir a porta para você entrar, educadamente, gentilmente. E aí, mulheres? Eu não estou olhando, você pode responder, tá? Como tem sido? Por quê? Porque a forma como a gente age no nosso dia reflete se a gente está esperando a Cristo ou não. Esperar a sua noiva foi um exemplo de esperar a Cristo. Mas a virtude que você carrega no seu coração e que você desenvolve, os frutos do Espírito, o amor, o perdão, a longanimidade, a benignidade, a paciência, que você precisa usar em momentos críticos, vão revelar o que você está esperando, ser agradado ou esperando Jesus Cristo, que é a vontade de Deus. Então é fácil. Como que eu sei se eu estou carregando o Espírito Santo? Pergunta para sua esposa. Esposas também, perguntem para o seu marido. Como tem sido para vocês servir ao seu marido na linguagem de amor dele? Porque a gente sabe que tem 5, né? A gente sabe que usar a nossa linguagem é mais fácil do que usar a linguagem da outra pessoa, né? E geralmente a gente faz isso. A gente tenta retribuir com a nossa linguagem porque a gente espera uma coisa, né? A gente espera ser agradado. E esse pensamento é um pensamento lá de Adão. Ele vai vir para você constantemente. E aí que você tem a oportunidade de pensar, se eu tenho esperado a Cristo, e eu tenho perdoado, tenho amado, tenho me renunciado, ou se não. Como que eu sei que eu carrego o Espírito? Pelas simples ações que eu faço no meu dia. E esse foi um pequeno exemplo que a gente pode carregar com a gente. Vocês estão acompanhando comigo a leitura do texto? Amém? Vamos acompanhar então lá no versículo 26. Porque Simeão era esse homem para nós.
Ele era justo, piedoso, aguardava consolação, mas também ele tinha o Espírito e ele carregava o Espírito. Ele não entristeceu o Espírito. E Simeão, ele aparece na história não porque ele tinha essas características, mas ele aparece na história por outro motivo. O que diz o versículo 26? Ele aparece na história porque foi revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Simeão só aparece na nossa história e ele só encontra com Cristo porque ele tinha uma promessa. E isso é importante. Simeão tem o seu nome gravado na Bíblia, porque o Espírito Santo deu para ele uma promessa, que ele precisava crer e esperar. Então Simeão ele precisava carregar a expectativa de que fosse verdade, não é? Simeão precisava crer que o Cristo do Senhor viria, e ele recebeu essa experiência sobrenatural de Deus que aconteceu com ele, que foi revelado: olha, você só vai partir desse mundo quando você vê o Cristo. Isso não é comum nas histórias, isso é sobrenatural, é algo que Deus derramou sobre a vida dele, mas era um propósito que ele carregava. Então, para Simeão, ele entendia na sua vida uma promessa que Deus tinha feito para ele. E ele carregava no seu coração essa promessa. E é por isso que ele aparece na nossa história. Não é pelas suas qualidades, mas é pela promessa que foi feita para ele. É pela promessa que foi confiada a ele. E aí nós temos o versículo 27 e 28, que é o grande encontro desses dois personagens. Porque Simeão estava então no templo. Enquanto ele estava no templo, ele observa um casal chegando no pátio do templo. Possivelmente era o pátio externo, né? Porque Maria estava junto. Então, naquele grande pátio, ele vê uma mulher chegando com um bebê e o seu marido. E quando ele observa que os pais de Jesus estavam no templo, ele se aproxima e então ele toma o bebê nos braços. E aí ele vai entoar para nós um cântico. Porque Deus cumpriu uma promessa com ele. E agora nós vamos ver o cântico de Simeão. Qual foi a experiência que Simeão teve quando ele encontrou com Jesus? É isso que ele vai mostrar para nós aqui. Então acompanha comigo lá no versículo 29 em diante. A primeira coisa que Simeão ele fala, no versículo 27 e no versículo 28, ou melhor dizendo, no versículo 29, ele louva ao Senhor dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vida de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Esse foi o relato que Simeão nos dá quando ele encontra com Jesus. E o que esse relato ele diz para nós? Lembra que nós falamos sobre contemplarmos as coisas? O que Simeão faz é contemplar Jesus. Qual é o primeiro ponto aqui dessa doxologia, desse hino, desse cântico de Simeão? A primeira coisa que Simeão ele mostra para nós é que Deus ele cumpriu, ele não só fez uma promessa, mas Deus ele cumpre a promessa que ele fez. E essa é uma grande verdade. Toda promessa que Deus faz, ele cumpre. Tudo o que Deus diz, ele faz. E a palavra dele é tão poderosa que ontem nós fomos num congresso, até o Daniel está aí, né? E nesse congresso a gente estudou sobre como, na literatura, Deus, pela sua palavra, criou todas as coisas, com uma complexidade irredutível, não é? Com uma perfeição inigualável, porque a palavra tem poder. A palavra revela o caráter de Deus. E se o caráter de Deus é verdadeiro, ele não mente, ele não erra, ele não falha. E Simeão louva a Deus por isso. Senhor, como o Senhor prometeu, agora pode despedir o seu servo. E essa frase de Simeão
ela tem que ser para nós uma verdade também. Olha o desejo de Simeão. Ele louva ao Senhor pelo cumprimento da promessa, mas qual foi a promessa de Deus? De que ele não morreria se ele não visse o Cristo. A palavra para Simeão também foi uma promessa de vida, mas também uma promessa de morte. Simeão, eu vou prolongar a sua vida, e assim que você contemplar o Senhor, isso também implica que agora você vai descansar. Essa primeira frase de Simeão é uma entrega. Não é só um louvor, é uma entrega. Então isso fica para nós. Como que nós temos adorado ao Senhor? Será que cada frase que eu falo aqui, cantando ou batendo palma, será que cada frase dessa tem o peso de entender que isso é uma entrega ao Senhor? Simeão, ele estava disposto e pronto para entregar a vida dele. Senhor, agora pode despedir o teu servo, porque assim como prometeste, o Senhor cumpriu. E por que esse desejo surge no coração dele? É aí que está. Esse desejo só surge no coração de Simeão, porque lá no versículo 29, no versículo 30, tem um pois. Ou seja, eu tenho esse desejo, ele nasceu no meu coração, eu quero entregar ao Senhor a minha vida, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão, ele está pronto para entregar a vida porque os olhos dele contemplaram a salvação. E essa foi uma experiência para Simeão que ela vai muito além do que é só racional. Ela vai muito além do que é só entender que aquele bebê um dia seria um grande salvador do mundo. E que na verdade ele já era. Para as pessoas, né, o ancião, ele não movia os braços. Por quê? Ele era uma figura tão respeitada, que ele era observado na cultura do judeu a todo momento. Ele era o exemplo de conduta. Então ele não podia expressar grandes emoções. Ele precisava ter uma conduta muito polida. Mas Simeão, quando ele enxerga que aquele bebê é o cumprimento da promessa que foi feita, sabe o que ele faz? Estende os braços e pega Jesus. Levanta para o céu e diz: agora os meus olhos contemplam a salvação. Para Simeão não importa a opinião dos homens. Para Simeão não importa se ele estava dentro ou fora da ética. Para Simeão não importa mais qualquer outra distração ou pensamento que ele poderia ter. As pessoas viam um ancião segurar um bebê e falar que ele era o salvador do mundo. Simeão estava gagá, não é possível. Um cara no templo pegar um bebê, esse é o salvador do universo. Mas Simeão tinha promessa. Simeão acreditava na promessa que foi feita. Por isso, para ele fazia sentido aquele ser o salvador, o redentor. E isso precisa nos confrontar, isso precisa te confrontar nessa noite. Porque os olhos de Simeão, segundo a tradição, eram olhos que já tinham visto muitos anos passar. Simeão era um homem idoso. Simeão era um homem, talvez de muitos dias, eu não sei, 60, 80, 100 anos, quem sabe? Mas ele era idoso, ancião. Simeão já tinha visto tudo, Simeão já tinha visto muita coisa. Para Simeão, ele já era experiente, ele era uma grande figura de respeito. Simeão já tinha conquistado muita coisa, ele era muito respeitado. Mas é só quando ele segura Cristo que ele fala: agora sim meus olhos contemplaram a salvação. Agora sim eu estou pronto para entregar tudo. Agora sim, Senhor, pode me despedir. Porque enquanto eu vivi todo esse tempo, não valeu de nada. Mas agora que os meus olhos contemplam a salvação, agora eu posso entregar ao Senhor. Às vezes você não tem 60 anos, 50 anos. Às vezes nós temos menos. E temos até jovens, menos de 20 anos.
amargurados pela vida, acreditando ou desacreditando de tudo que pode acontecer, porque já viram coisas demais, já sofreram decepções demais. Eu acredito que essa dor seja real. Eu acredito que a dor ela pode calejar o nosso coração para sentir as coisas da vida, para contemplar as coisas da vida. Mas você pode viver 100, 110, 120 anos, 130 anos, 150 anos nessa terra. Se você não contemplar Cristo, você não contemplou nada. Se você não contemplar Cristo, independente dos dias que você passou, você não viu nada. Porque se Cristo é tudo, sem a Cristo, eu não tenho nada. Você pode ter conquistado tudo. Um curso muito bom te trouxe aqui, com um bom emprego, uma boa família, uma boa esposa. Ou talvez você seja um jovem conquistando essas coisas, ou correndo atrás disso. Talvez ainda tenham planos para realizar, mas tudo bem, nós estamos no meio do caminho. Talvez nossos olhos já encontram a expectativa em várias coisas. Não porque um relacionamento vai dar certo, não porque isso vai me fazer ficar de pé, isso e aquilo, e os nossos olhos estão tão focados em outras coisas, mas na verdade, se eu não contemplo a Cristo, eu não contemplo nada, e eu não sei o que é viver. O que é esperança? Esperança é olhar para Cristo. Esperança é contemplar a Cristo. Esperança é saber que é nele em que nós encontramos a nossa paz e a nossa redenção. E para concluir, Simeão então levanta esse menino nos braços, louva ao Senhor, e aí ele ainda declara que ele será a salvação não só do seu povo, a consolação que ele esperava para Israel, mas vai muito além, porque ele é a luz para o gentio e a glória de Israel. A glória faz sentido com a restauração que ele esperava. Mas a luz para o gentio é aquela luz que talvez C.S. Lewis falou para a gente. É aquela luz que a gente usa para enxergar o mundo. Lewis falava que, na verdade, Cristo para ele era o sol. E eu só conheço as coisas através do sol que brilha nelas. Então é essa pergunta que eu faço para você nessa noite. Se para você tem sido importante contemplar Jesus Cristo ao longo dos seus dias, se para você tem sido importante viver olhando para Cristo, e isso não implica gastar horas num devocional, mas isso implica ter o pensamento voltado para Ele a todo instante, levando a criança na escola, durante o trabalho. Às vezes você está fazendo qualquer outra coisa, mas você está pronto para olhar para Cristo. Você está pronto para olhar para o Senhor. E você sabe que a sua esperança está nele, não em qualquer outra coisa. E Simeão conclui para nós. José e Maria ficam admirados. José fica admirado porque ele já tinha ouvido, talvez, essa mesma profecia de um anjo. Lá em Mateus, quando o anjo aparece para ele, fala que ele seria a salvação do povo. José contempla essa mensagem de Simeão, porque ele já tinha ouvido isso 11 meses antes, de que Jesus ele era realmente a salvação, e que ele poderia colocar a sua esperança nisso, a salvação. Jesus Cristo é a salvação. Então, Simeão abençoa Maria, e eu quero finalizar com esse convite que Simeão faz para Maria. Simeão ele fala sobre como que esse menino ele vai ser destinado agora para causar a queda, e essa outra palavra pode ser usada como ressurreição, a queda e a ressurreição. E ele também será um sinal de contradição, porque os judeus não esperavam que o menino viria dessa forma, mas ele veio dessa forma. Então, talvez aqui, eu acredito que Simeão ele estava falando sobre a queda, a morte e a ressurreição daqueles que creem na promessa. Porque essas duas palavras se referem ao mesmo povo. Se você quer contemplar a Cristo, a primeira coisa é fazer como Simeão fez, entregar ao Senhor.
participar da queda, participar da morte. E o cristianismo é isso, não é? É a morte para a nossa própria vontade. E é a ressurreição de Cristo em nós. Aquele Cristo que ressuscitou, ele está à direita do Pai, mas ele também permanece dentro do nosso coração. E Simeão aponta para a queda e para a ressurreição, porque nós não veremos a morte duas vezes. Você não vai falecer, você não vai partir desse mundo duas vezes. Uma vez com o Pai, nossa vida não poderá ser uma vez perdida. Nós teremos a nossa esperança completamente resgatada em Cristo. E eu quero te convidar agora a participar do último versículo. Ele fala para Maria: quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Sabe o que era para Maria essa espada? Era uma grande dor, um grande sofrimento. E essa linguagem, ela pode inclusive fazer uma referência à morte. Maria teria que passar por um momento muito difícil, que é a morte do seu filho. E no final do Evangelho de Lucas, ele retrata a crucificação de Cristo, e ele coloca como algumas pessoas o acompanhavam, e uma delas era Maria. Então, Maria precisava compreender que colocar nossa expectativa em Cristo significa também passar por dias maus. Significa passar por angústias, mas saber que tudo que produz a nossa morte, produz a vida de Cristo. Aquilo que fere o seu coração, aquela repreensão, aquele pecado que precisa ser tirado, tudo isso que é feito, e às vezes a custo de lágrimas, tudo isso precisa ser vivido. Essa espada precisa atravessar a nossa alma. Então eu faço esse convite para você. Talvez você você não passou pela experiência de ser uma mãe. E aos homens aqui da igreja, nós poderemos até comparar talvez com a paternidade, mesmo que nem todos tenham passado por ela ainda. Mas tem uma coisa que Deus tem para nós. Produzir através da nossa morte, a morte de Cristo. E a ressurreição dele no nosso coração. Que você possa olhar e falar um louvor, um cântico ao Senhor. Deus, agora os meus olhos contemplam a tua salvação. O Senhor pode despedir do meu coração tudo aquilo que ainda está lá e precisa ser tirado. Então eu quero orar com você nessa noite. Eu quero fazer uma oração com você. Eu peço que você se coloque de pé nesse momento. Eu chamo aqui a equipe de louvor juntamente. E que nessa oração nós possamos olhar para Cristo e você possa entender que de tudo que você pode olhar e manter a atenção da sua vida, a melhor delas e a verdadeira é em Cristo Jesus. E Ele não virá para nós como um bebê, mas Ele virá com novas vestes. Ele virá buscar a sua igreja no último dia. Cristo, Ele virá restaurado, exaltado, para que nós possamos experimentar o que é viver na sua presença e que nós possamos enxergar a vida eterna. Que o encontro de Simeão também seja um encontro que nós possamos ter com Cristo e que nós tenhamos com Cristo do início ao fim dos nossos dias. Feche seus olhos e faça essa oração comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento nós colocamos o nosso coração diante de Ti. E aqui, Senhor, nós, juntamente com a Tua igreja, colocamos, Senhor, a expectativa do nosso coração, Pai. A nossa expectativa, a nossa espera, ela tem contemplado coisas que são deste mundo, Deus. Às vezes é algo físico, às vezes é algo que eu posso conquistar com as minhas mãos. Senhor, ajuda o Teu povo a identificar qual é o alvo da nossa expectativa hoje. O que nós estamos esperando. Pelo que nós estamos vivendo ano após ano.
pelo que nós estamos lutando, pelo que nós estamos gastando a nossa vida. Senhor, se não for Cristo, se a resposta não for Cristo, que o Senhor possa derramar agora sobre nós a Tua graça, Senhor. Que o Senhor possa derramar agora sobre nós a Tua vida. E que nós possamos, assim como Simeão, olhar para Ti e dizer: Senhor, despeça do nosso coração essas coisas, Deus. Nós entregamos a Ti, Senhor. Nós entregamos toda a expectativa que tenhamos nas coisas. E nós queremos olhar para o Teu Filho. Nós queremos encontrar o Seu Filho, Deus, nas famílias desta igreja, Pai. Nós queremos encontrar o Seu Filho na vida de cada lar, de cada cristão aqui orando, Senhor. Nós queremos encontrar Jesus nas nossas conversas, Deus. Nós queremos encontrar Jesus enquanto nós estivermos no nosso trabalho, lidando com pessoas difíceis, lidando, Senhor Deus, com momentos de angústia, com momentos de tristeza, de abandono. Nós queremos encontrar com Jesus nos momentos de maior escuridão da nossa alma, Senhor. E se a dor da nossa vida for a espada que atravessa a nossa alma, nós queremos que o Senhor, Ele venha cumprir a promessa de salvação e vida eterna. Que nós possamos, Deus, viver todos os dias renunciando quem nós somos e vivendo para o Senhor. Essa oração que a Tua igreja faz, em nome de Jesus. Amém.